A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 6 de junho de 2025. Faremos a nossa leitura diária hoje da nossa lição de número 10, a promessa do Espírito, da nossa revista da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos. O título da nossa leitura hoje, irmãos, é A Promessa de Receber Poder por Meio do Espírito. Nossa leitura está lá em Atos, no capítulo 1, e 2 versículos, o versículo 4 e o versículo 8, e diz assim a palavra do Senhor. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, nesse contexto aqui da promessa, Jesus havia ali ressuscitado, né? Já havia ressuscitado e estava prestes ali a ascender aos céus, né? Mas antes disso, ele se reúne com os discípulos, né? De tudo isso acontecer, ele reúne com os discípulos e dá as últimas instruções, e as instruções, irmão, foram muito claras e objetivas. Né? Ele fala assim, ó, não saiam de Jerusalém, ou seja, era para permanecer ali. Até quando, irmãos? Até que a promessa do Pai chegasse. Esperem a promessa do Pai. E qual era essa promessa, irmãos? É o que nós estamos falando aqui nas nossas leituras, né? A nossa lição hoje, né? É o Espírito Santo, né? Essa promessa, irmãos, que está ali, Jesus está falando, já havia sido pronunciada por ele mesmo em várias ocasiões. Se a gente for ver lá João no capítulo 14, o versículo 16 e 17, está lá. Nós vamos ver o capítulo 16, do versículo 7 ao 13, também vai estar essa referência. Então era algo, irmão, que viria da parte de Deus para nós, né? Não um esforço humano, né? Mas um dom divino que ele estaria dando para nós, amém? Então, no segundo ponto, nós podemos dizer que é o poder do Espírito, né? Então, quando a gente lê lá o versículo 8, né? Jesus diz assim, mas recebereis poder. A palavra grega usada aqui, irmãos, ela é a palavra poder, né? E ela é dinamis, né? Ou dinamis, né? De onde vem da palavra dinamite. Incrível, né? Esse poder não era político, não era físico, não era militar, mas era espiritual. Ou seja, viria um poder sobre ele, um revestimento, uma coisa assim jamais vivida ali, né? E ele traz o seguinte para quê? Para que pudesse poder para que eles pudessem testemunhar com ousadia. Por quê? Porque senão, irmãos, como eles seguiriam? Como eles iam conseguir? Também esse poder, irmão, é para que eles pudessem viver uma vida santa. Ué, Jesus não estaria mais ali com eles. Agora eles deveriam seguir sem a presença de Jesus na sua divindade humana, né? Então o Espírito Santo, esse poder que viria do céu, que viria do Pai, ia dar força para que eles pudessem viver uma vida santa. E que também esse poder não viria para que eles pudessem operar sinais e maravilhas, né? Como vamos ver aí nos próximos capítulos, né, do livro de Atos, né? Se a gente resolver continuar a leitura, nós vamos ver quanto poder operou ali através de sinais e maravilhas pelas mãos ali, pela vida dos discípulos, né? Um terceiro ponto é a missão universal, né? E esse é um ponto interessante, que diz assim, ó, com o poder do Espírito Santo, os discípulos teriam uma grande missão. Que missão era essa? Está escrito lá, e sereis minhas testemunhas. Irmãos, essa missão, ela tem um alcance progressivo, antes de nós entrarmos nas testemunhas. Jesus falou assim, ó, ficar em Jerusalém, era o local onde eles estavam. Então permanecer aí, ficai aí, até que do alto venha o poder. Depois, nessa missão deles, deveriam ir até a Judéia, que era o redor ali de Jerusalém, estava aquela região ali. E depois até os confins da terra, era todas as nações, é onde você, onde o Evangelho alcançou, onde o Evangelho chegou. Se o Evangelho chegou na sua vida, chegou na sua casa, chegou na sua cidade, chegou na sua rua, se o Evangelho está aí, irmãos, aqui é o confins da terra, né? Por quê? Porque era toda a abrangência, né? A missão da igreja, irmão, ela começa localmente, né? Mas através do poder do Espírito Santo, ela não para por ali. Então ela vai crescendo, o Espírito Santo vai impulsionando o Evangelho, né? Até chegar em lugares que
a gente nem imagina, nos lugares mais distantes, por exemplo, tribos de índio que talvez nem humanos tenham chegado ainda, povos em locais extremamente, aos extremos do mundo, onde chegar tem uma complexidade imensa. Então, até os confins da terra, foi até onde chegou a palavra do Senhor, né? E outro ponto importante que tem aqui é a grande missão, porque muitos falam assim, irmão Thales, né? A gente conversa bastante ali com as pessoas da igreja, alguns, né? Nem bastante, alguns, né? Assim, irmão, eu não tenho dom para cantar, eu não tenho dom para pregar, eu não tenho dom disso, eu não tenho dom daquilo. Irmão, todos nós temos uma missão. E o que está falando aqui no capítulo 8 é: e sereis minhas testemunhas. Aqui, Jesus está colocando todos dentro dessa missão. Essa missão, ela é para qualquer cristão que aceitou Jesus deve fazer. Anunciar o Evangelho. Buscar o revestimento, buscar o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, ser revestido do poder e anunciar, não é que a gente tenha essa missão. E isso eu não preciso estar em cima de púlpito, não preciso estar em cima de palanque, de palco, frente de televisão, pregando para multidões, não. Esses sereis minhas testemunhas, irmãos, é ser testemunha em qualquer lugar que você estiver. O seu andar, o seu pensar, o seu falar, o seu agir é uma testemunha de Jesus. Poder anunciar e falar de Jesus é o que Jesus espera da gente. Não é nossa missão, irmãos, convencer o homem do seu pecado. Não é. Se fosse, irmãos, seria uma missão muito difícil para nós. Mas qual é a nossa missão? A nossa missão é anunciar o Evangelho, falar de Cristo. Quem vai convencer os homens dos seus pecados é o Espírito Santo. Se você não está convencido de que o Espírito Santo te convenceu do seu pecado, então você ainda não aceitou Jesus. Então nós precisamos aceitar Jesus verdadeiramente. Bem? Bom, nós podemos fazer uma aplicação hoje dessa leitura, é que nós devemos o quê? Sempre estar esperando no Senhor antes de agir. Muitas das vezes a gente aceita Jesus, aquele fervor, tá, eu vou para isso, vou para aquilo, vou para Samaria, vou para Judéia, vou para os confins da terra, vou para China, Japão. Irmãos, amém. Deus abençoe, né? Não está errado não. Mas a gente tem que nos revestirmos do Espírito Santo. Nós devemos buscar esse revestimento, estar cheio do Espírito Santo, né? E nem sempre, irmão, é um sinal de fé a gente querer já sair fazendo, agindo e tal, não, né? Às vezes nós temos que esperar, né? A fé também é saber esperar o momento certo da gente ir, porque o inimigo, irmão, que está lá fora, que está fora da igreja, que está ali, está como um leão querendo tragar a gente, rugindo para matar a gente. E se nós não tivermos revestidos, se nós não tivermos em dia com o Senhor, vai ser difícil, né? O Espírito Santo, irmão, ainda é a nossa fonte de poder, né? Não só nossa, como da igreja também nos dias de hoje. Então nós devemos estar revestidos, né? A missão de testemunhar a palavra do Senhor, ela é contínua, ou seja, não devemos iniciar, hoje eu vou fazer, amanhã não, já estou cansado, não, todos os dias, irmão. Devemos começar dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família. Depois temos a nossa cidade, né? Depois temos ir aonde Jesus está nos mandando ir. Seguimos até onde Deus quer nos enviar. Faz parte do progresso também, né? E o último ponto dessa leitura de hoje, irmãos, é que não há evangelismo eficaz sem o poder do Espírito Santo. Podemos fazer pelas nossas forças, pelo nosso querer, a nossa vontade, mas é através do Espírito Santo que vai acontecer os milagres, que vai acontecer as curas, que vai acontecer a conversão, e que um filho de Deus aceitará e se arrependerá dos seus pecados. Podemos concluir, irmãos, que essa promessa do Espírito Santo, ela é central para uma vida cristã, ou seja, a gente não deva deixar de fora e achar que isso é um mero acaso. Não, nós devemos buscar isso, né? É Ele que vai nos dar poder, direção, vai nos dar coragem, sabedoria para fazer aquilo que o Senhor colocou em nossas vidas, para que nós possamos estar claro o nosso propósito, né? Assim como os discípulos lá precisariam esperar e receber o Espírito Santo para que viesse a cumprir essa missão que Jesus deixou,
nós também então precisamos dessa presença ativa do Espírito Santo, né? Porque em tudo que a gente for fazer, em tudo que a gente planejar, em tudo que a gente colocar diante do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não esqueça de clicar aqui no nosso canal e receber todos os dias o versículo diário da nossa revista da Escola Dominical. Amém, meus irmãos? Deus abençoe.